Gente, nosso tema, nós vamos falar nova forma de aprender. E não é só sobre alfabetização. Eu gosto muito de falar desse tema porque nós estamos falando de gente, estamos falando de vida, estamos falando de criança e de nós também, para a gente se conhecer nesse mundo e educar nosso filho da melhor forma, de forma que ele seja feliz. Que é isso que a gente quer, né? Ter filhos que cresçam realizados, felizes e que a gente sabe que a criança não é um vir a ser, ela é. Eu gosto demais dessa frase, desde que eu li da Monique de Heinzeinling, uma autora que fala muito de educação infantil. Ela fala, a criança não é um vir a ser, ela é. Isto é, nós temos que respeitá-la, entendê-la naquela fase que ela está. Não vamos querer educar somente para o que ela virá a ser, pensando no futuro. Vou colocar hoje tudo que eu puder, porque eu estou investindo no futuro dessa criança. Também, mas principalmente para ela ser feliz todo dia. Porque a nossa vida a gente nunca sabe quanto vai durar. Ninguém sabe quanto tempo você vive. Ninguém. Então, todo dia é dia de ser feliz. E hoje é mais um dia. Vamos falar de conflito geracional. Primeiro vou lembrar lá que nós temos as pessoas que ainda, os vivos, né, os aposentados de hoje, de 60 a 80, vou pegar de 80, um pouco mais, são os aposentados já, né? Eu já estou entrando nessa faixa etária aí já. É os chamados baby boomer, que são uma geração que nos criaram, né? Me criou, nos criaram, a idade das nossas avós. Aí vem a geração X, que são os que têm hoje de 40 a 60 anos. Essa faixa etária aí de 40 a 60 anos de idade é onde se encontra a maior parte de professores. Grande parte de professores do Brasil se encontram na faixa de 41, 45, nessa idade. Muitos novos começando, que bom, né? Mas tem muitos professores na média de 40 anos, que é dessa geração onde era muito forte algumas características como a resistência ao novo. Olha aí, por que é difícil às vezes o diálogo na escola, quando você, mamãe mais nova, mamãe da geração Y, Z, quer conversar com os professores que têm essa resistência em mudar. Quando nós falamos aqui, vamos conversar, é uma parceria, aí vocês dão aqueles embates, né? Com alguns professores resistentes demais à mudança. Ah, mas espera aí, também tem mamãe e papai muito resistente à mudança, que são dessa faixa etária também, que quando os professores querem inovar, às vezes tem pais que não conseguem aceitar essas mudanças dentro da educação. Então vamos entender que essa faixa etária foi criada para concurso público, para ter segurança. Por que a gente fala de concurso público? Porque os pais criavam, a gente falava assim, olha, você vai ter que prestar concurso para ser efetivo e ter segurança. Nunca ninguém vai mexer com você se você for concursado. Era essa visão que meu pai me criou, minha mãe falava a vida inteira. Minha mãe era professora da rede estadual do estado de São Paulo e achava isso, e pegou uma época que professor ganhava muito. Então ela falava que os filhos tinham que ser professores também. Só uma de 5, que fui eu, foi ser professora, mas com muito orgulho. Meu pai achava também que não tinha profissão melhor, tinha que fazer concurso. E assim nós crescemos com essa ideia fixa de sermos tudo certinho, que tinha uma hierarquia que a gente era obrigado a obedecer, não é? O pai e a mãe falavam, nós calávamos, não era assim? E automaticamente a gente foi
tentando inovar quando nasceram os nossos filhos. Eu digo agora por mim. Meus filhos são da geração posterior, então a Y e a Z, que a gente via eles crescendo, as coisas se transformando e eu com aquela ideia fixa de segurança. Nossa, meu filho, o que será que ele vai fazer? Que faculdade ele vai fazer? E meus filhos são muito artistas, gostam de cantar, de música. Tive até, assim, uma tendência eles quererem ir para o lado da arte e eu ficava preocupada. Nossa, ao mesmo tempo que eu estimulo, e daí? Como vai sobreviver? Tem que fazer concurso. Olha, essa ideia de concurso, de segurança, de obedeça o que eu falo, era uma ideia que, conforme as crianças cresciam, eles mesmos foram mostrando para a gente que, peraí, as coisas estão mudando, não são bem assim. Está nascendo um novo olhar no mundo. Era daí quem estava trazendo esse novo olhar, com muita força, a tecnologia. A tecnologia chegou na década de 70, principalmente com a televisão, na década de 70. Foi o advento da televisão, né? Quem não lembra aí das televisões preto e branco, depois transformando em televisão. Muitos de vocês que estão me ouvindo não assistiram televisão preto e branco. Eu assisti. E televisão colorida, que chegou logo em seguida, na década de 70, foi 71, 72, eu me lembro, que conseguimos uma televisão colorida na minha casa. Meu Deus, eu tinha 10 anos, foi maravilhoso aquilo lá. Enfim, a tecnologia chegando com muita força, aí apareceu a questão da internet. Então, os nascidos entre 80 e 90, que é a geração Y, ela foi beneficiada até com a influência da internet. Pena que não atingiu a todos de cara, foi uma coisa gradativa. Em 1988, eu me lembro de ter o computador. Então, assim, já com mais acesso no meu serviço, já tinha computador, mas para chegar na casa da gente. Então, foi uma geração que pegou essa transição que influenciou o comportamento, porque a internet abriu o nosso ser, nossa visão para o mundo. Aquilo que demorava para chegar a informação aqui, agora de um dia para o outro, ou em poucas horas, nós sabíamos através da internet. Aí o mundo se aproximou. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Morin, Edgar Morin. Ele fala da educação na era planetária, que os mundos é como se todo mundo se aproximou, porque a mesma informação de um lado do planeta chega no outro no mesmo segundo. Chega informação daqui e ali, né? Esses dias mesmo eu estava assistindo o jornal quando deu aquele estouro lá em Beirute. E foi assim uma coisa de repente, eles já interrompem a programação e contam o que acabou de acontecer. Olha que coisa! Então, quando a internet foi infiltrando os lares, o computador foi entrando para dentro das casas, foi mudando o comportamento e forma de visão. Essa forma de ver o mundo mudam também os valores das pessoas, mudam os costumes, muda a moda, muda a alimentação, mudam os remédios, mudam o jeito de ser, o local que você vai passear, muda o que você vai comer, aonde você compra, como você compra. Essa mudança de costume e valores, e principalmente de comportamento, influenciou nessa geração a ponto de eles não valorizarem mais certas coisas que para nós era muito valorizado. Por exemplo, no trabalho, as experiências que a gente vê dessa geração que tem hoje de 30 a 40 anos, agora eu estou chegando aqui, ou até menos de 30, 25, 30, que são as mamães que me ouvem aqui, que têm iniciativa diferente do chefe delas, muitas vezes, que é da geração anterior. Se não é um chefe cabeça aberta,
É um chefe que tem, então, a resistência, a segurança como um valor, ele acha que ele tem que ser a estabilidade como um valor, aí o que ocorre? O novato, né, quer inovar lá no serviço e muitas vezes ele é cerceado por esse chefe. É aquela história do chefe, que é a geração X, e o colaborador, que é a geração Y. Então, aquele colaborador que entra, ele foi contratado para fazer uma coisa, ele só vai fazer aquela coisa. Quando ele dá uma ideia para aquele chefe, que pode ser diferente, para ser mais rápido, para ser melhor, mais eficaz, aí o chefe não vai aceitar. Então, entra um conflito já aí dentro do trabalho. Essa geração nova, geração Y, ela tem que ser bem aproveitada, porque ela tem outra visão. É a geração com quem estou falando agora, na maioria das mães. Tanto que a gente, olha, nós estudamos as atividades do curso, a gente faz assim, com muito empenho, né? Eu pego muito da minha experiência de algumas décadas passadas, que eu vejo e adapto para a criança atual. E quando a gente coloca ainda para vocês, mamães, vocês conseguem ainda criar outras coisas em cima da teoria e prática que a gente está passando. Isso é fantástico e eu vejo isso com tão bons olhos. Às vezes tem mamãe que põe assim para mim, Selma, posso mostrar lá no grupo essa atividade? Eu fiz uma atividade que foi muito legal, posso mostrar? Eu falei, é claro! Por quê? Porque essa mãe que está vendo e aprendeu o conceito, ela vai aplicar a atividade adaptando com muita facilidade pela visão que a própria idade permite. Então vejam que vocês têm muito de uma expertise própria de quem foi formado com a tecnologia presente na sua vida. Porque quem nasceu de 90 para cá, vamos pegar a geração Z aí, transição, né, de 1990, tem hoje quantos anos? 30 anos. 25, 20 anos, quem está com essa idade está já na fase de produtividade na vida e foi criado junto com a tecnologia. E essa tecnologia é um grande fator que tirou alguns valores, como a estabilidade no emprego, como a ideia de concurso público, a questão de ser seguro, porque antigamente tinha um ótimo currículo quem tinha uma carteira assinada por uma empresa só. Hoje é um ótimo currículo quem tem a carteira assinada por muitas empresas, porque é sinal de experiência, sinal de que passou por vários cargos, vários setores, vários pontos de vista diferentes para juntar um ser novo, um ser inovador. E aí estamos chegando na geração que a gente quer falar mais, que é a geração dos nascidos do ano 2010 para cá. 2010 até 2020 é criança de 0 a 10 anos. Criança que nasceu em 2018, está com 2 aninhos, 17, 2015, que está com 5 anos, até 10, é a idade que a gente trabalha bastante na educação, pegando a educação infantil e o início dos anos do ensino fundamental. Essa faixa etária, mais do que vocês, mamães, estão vindo com uma capacidade de adaptação a esse meio muito maior do que vocês, porque vocês já são adaptadas. Tem um vídeo na internet que eu gostei muito quando eu vi uma vez, um bebezinho folheando uma revista, tinha uma foto, e aí naquela foto ele passa o dedinho para querer passar a foto do lado, como se fosse no celular. Olha só, né? Uma revista, que é algo raro até de a gente ver. Outro dia eu fui num consultório médico e eu estava observando o comportamento das pessoas esperando na sala de espera. Há uns anos atrás, eu ia no consultório médico e adorava ficar esperando, porque eu via cada revista diferente, adorava ver as revistas de consultório médico. Hoje, nem tem revista, muito menos jornal. Não tem. O que nós temos são todas as pessoas sentadas, cada uma com o seu celular na mão. E no celular eu tenho todas as revistas que eu quiser,
Tenho todos os jornais que eu quiser, tenho vídeo, tenho TV, tenho tudo ali. Por que eu vou querer outra coisa? E tenho bate-papo ainda com os meus amigos, com meus grupos, por que eu vou querer outra coisa? E a criança que já cedo aprende rapidinho a mandar um áudio, né? Eu recebo o áudio do meu netinho, eu acho uma delícia isso, e mando áudio para ele, e a gente conversa por vídeo, manda vídeo um para o outro. Como é isso? Que geração é essa que aprendeu a ver a avó pelo vídeo e se comunicar super bem? Esse menino vai ter alguma dificuldade em mexer com máquina, com a tecnologia, quando ele estiver no trabalho? Não, pelo contrário, né? Ele já nasceu numa família que tem a tecnologia presente. Só que eu não quero dar só o foco na tecnologia, quero que vocês pensem também nas características dessas crianças que vêm de uma geração que também tem essa característica, que é apertou o botão, funcionou. Apertou o botão, liga, desliga. Imediatista. Tudo ela quer para já. Tudo ela quer para ontem. Vocês também, vocês, a criação a geração Z, a YZ, tem essa característica de ser mais imediatista, de tudo querer mais rápido e também um pouco mais superficial, porque superficial em alguns pontos, mas intenso, entra de cabeça nas coisas. Quando vai sofrer, sofre. Quando vai sorrir também, sorri muito. Quando vai se divertir, é tudo muito intenso. Tem uma intensidade na vida estou falando da pessoa que tem a vida pulsando, não é numa situação de normalidade, não essa situação que estamos vivendo agora, mas numa situação de normalidade, o quanto a vida pulsa e quanto é intenso para essa geração, o que ela vive é o hoje que importa. Ela não está preocupada, essa geração, com o futuro, está preocupada em viver intensamente o hoje. Por isso que muitas famílias, os casais, aumentaram muito os divórcios, aumentou muito as separações, aumentou bastante a liberdade de escolha, a liberdade do ser. E aí alguns valores começam a ser necessários ser refletidos, como os valores de não discriminação, de aceitação do outro como ele é, nunca foi tão necessário refletir sobre respeito humano, sobre meio ambiente, que ao longo dessas décadas, essas gerações despreocupadas com isso, deixou extravasar. Claro, com um efeito, efeito político, social, não é? Muita questão aí que influenciou em todo esse contexto. E aí, chegando nessa geração alfa, geração das crianças, nós vemos que elas são bombardeadas por informações. Bombardeadas, porque quando elas veem um vídeo na internet, logo elas já passam para outro, nós temos que cuidar para não estragar essa geração e permitir tanta informação chegando e pouco proveito, pouca reflexão, pouco sentir. Quando as crianças vivenciam, às vezes, vamos pensar lá no nenenzinho já, o quarto do bebê hoje, como ele é? Parece que as mães se preocupam tanto com o quarto do bebê, tem que deixar impecável, de tanta coisa que tem ali, que nem sei se o neném é capaz de, durante a vida inteira dele, antes que ele cresça, de ver tudo que tem ali no quarto dele. É excesso de visual, excesso de auditivo, excesso de informações de forma geral. Então, nós temos que cuidar de perceber que essa geração, ela nasceu com essa influência de tudo, de todos e de tudo pode.
se perdendo um pouco o limite do que é regra, do que é hierarquia, que hierarquia que existia, não existe mais. Nós procuramos tratar as crianças de igual para igual, isso não é negativo de forma alguma, mas você pode, de repente, tratar isso, vir um conflito na cabeça das mães, porque a gente vê assim, até a nossa equipe, a Camila, contando para mim a conversa que ela teve com o filho de 4 aninhos, que ele chegou e perguntou para ela, como que é a história do respeito, né? Respeitar, tem que respeitar a todos ou só os mais velhos? Ela sempre ensinou que é para respeitar a todos. Então, por que não ficar dando ênfase em respeitar o mais velho? Eu tenho que respeitar a todos. Né? E direito de um é direito de outro. Se eu tenho direito ao meu silêncio e quero o meu direito, vou brigar com a criança para ter meu direito do silêncio, tem hora que ele também quer ter o direito do silêncio. E se nós queremos ensinar alguma coisa de direito para a criança, eu vou respeitar aquilo que eu ensino. E isso envolve eu desconstruir muita coisa na minha cabeça. Desconstruir muito do que fui criado para entender que direitos iguais são... Direito é uma coisa que não envolve idade. Se é direito de um, é direito de outro. E a criança tem alguns direitos específicos dela. Esses direitos nós temos que conhecer para respeitar. Um direito que é fundamental na criança da geração alfa é o direito a brincar. Um direito que está sendo negado, porque ela fica muitas vezes na frente de telas, recebendo mais informações e mais por horas seguidas, informações que não levam a uma formação do desenvolvimento dela, e é negado o direito de brincar. Porque enquanto ela está nessa situação de privação do brincar, está sendo negado esse direito. Privação de explorar, privação de conhecer o mundo, de vivenciar outras experiências, de pensar sobre o mundo que ela está, porque ela está ali com a agenda cheia. Agenda cheia é outro problema, crianças maiorzinhas, né? Que daí tem balé, tem natação, tem inglês, tem capoeira, tem escola, tem festinha dos amigos, compromissos 1000. Esse limite para tudo precisa ser refletido, a família refletir e decidir o que é bom realmente, e não o que está na moda, e não porque meu amigo tem, eu tenho que ter. Porque meu amigo de 5 aninhos já ganhou um celular de primeira. Aí eu já tenho que dar o celular para o meu filho. Então, vamos pensar no que a gente faz, o porquê faz. Não estou querendo julgar educação. Eu quero orientar para que a gente pense que a gente está enfrentando situações de crianças que hoje não tem mais essa visão que tínhamos quando éramos nós crianças. As crianças de hoje questionam, perguntam, elas querem entender o porquê, elas querem saber por que isso é assim ou não, por que pode ou não pode, por que uma criança de hoje facilmente diz para você, por que você vai sair agora? Pergunta para você e você pode até achar como falta de respeito. Não, ela está conversando com você e você pode responder. Não veja como enfrentamento, veja como uma criança pensante, esperta, que quer conhecer o mundo, que quer conversar com você olho no olho. Essa criança hoje precisa ser ensinada. Aí entra o papel valiosíssimo de pai e mãe, de professor. Valiosíssimo. E essa parceria tem que existir, porque nesse papel de educar, de conduzir essa criança, é que nós vamos colocar agora aquilo que realmente são valores para mim, são valores para você. O que é o seu valor para educar seu filho? Aí vem
a escola com os conteúdos, ora tradicionais, e aí vocês rejeitam e com razão. Se eu fosse mãe hoje, da idade dos filhos de vocês, eu ia brigar na escola no bom sentido. Vamos brigar no bom sentido? Vamos de mãos dadas? Vamos brigar dialogando, conversando? Olha, meu filho não está gostando dessa atividade. O que está acontecendo? Ele não gosta de aprender desta forma. O direito dele está lá na BNCC. Está escrito 5 direitos fundamentais da criança, ou de explorar, ou de conhecer o mundo, ou de brincar. Esses direitos está escrito lá no Currículo Nacional, na Base Nacional Curricular, Comum Curricular. E todos os municípios do Brasil, por isso que eu gosto muito de saber de onde vocês são aqui, porque eu quero falar para o Brasil. Todos os municípios têm que fazer o seu currículo com base na base nacional. Nós temos que adaptar esse currículo da escola, inovando, garantindo o direito da criança de pensar, de ser gente na idade específica que ela está, com a especificidade da idade. O que quer dizer isso? Eu tenho que respeitar a capacidade de uma criança na idade que ela está e dar todas as condições para ela se desenvolver. Eu costumo fazer uma brincadeira assim quando eu falo com pais em informações, eu coloco assim: você pede para o seu filho carregar uma geladeira? Seu filhinho de 2 aninhos, você pede para ele carregar uma geladeira? Lógico que não. Ele não tem força física, é músculo, não aguenta. Por que você pede para ele ler e escrever com 2 aninhos? Será que ele tem maturidade? É músculo, nosso cérebro é músculo. Não dá. Em compensação, você faz ele falar corretamente, estimula essa fala com 2 aninhos, isso ele tem condições, tem condições e deve ser ensinado. Então, nós temos que ensinar a especificidade da idade. Aí a criança vai crescendo e eu vou deixar de estimular, porque ela já cresceu um pouquinho, 3 aninhos, 4 aninhos. Nossa, de jeito nenhum. Aí ela recebe uma série de informações, como nós já vimos. Ela é bombardeada de informações, ela é seletiva, ela escolhe algumas que mais lhe interessam. Ela tem pulsante dentro dela o movimento, a brincadeira, e aí ela vai conectar isso. Vai conectar e vai mostrando quem ela é. E ela precisa estar nesse mundo, entendendo esse mundo. Para a alfabetização acontecer, aí me pergunto, mas com que idade, então, eu vou cobrar ler e escrever? Nós não vamos por idade. Aliás, a BNCC coloca 7 anos, a criança já tem que estar lendo e escrevendo. Mas quando começa? Se nós trabalharmos com a concepção de letramento, nós podemos trabalhar desde que ela nasce, porque eu estou respeitando característica de cada faixa etária e oferecendo estímulo. Em cada faixa etária tem estímulo adequado para chegar na alfabetização lá por volta de 5 anos, 6 anos. Em cada faixa etária, eu colocando atividades dentro do conceito de letramento, que é o respeito ao mundo letrado, trazendo esse mundo para perto da criança. Quando eu mostro um livro de história para crianças já bebezinho, eu já estou começando o trabalho de letramento. Parabéns, mamães que fazem isto. Eu tenho um vídeo, eu vou tentar depois editar esse vídeo, essa live de hoje, e colocar esse vídeo para vocês. Crianças ouvindo história, e daí outro dia a mãe pega e vai folheando o livro, e a criança faz aquele som, bebezinho de 1 ano e pouco. A criança fazendo som como se ela estivesse lendo a história, imitando o que a mãe sempre fez com ela. Coisa mais linda. O que é isso? É a criança reconhecendo que aquele objeto tem um som que a mãe falava com ele. E sempre o mesmo, contando a história. E ele blá, 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 e vai folheando e falando.
É demais isso. Isso é conceito de letramento. Eu estou alfabetizando. Isso eu tenho que estimular meu bebezinho. Outro dia me perguntaram, com 2 anos, o que eu posso fazer? Se você quer alfabetizar, ensinar letra com 2 anos, eu vou falar, não, para aí. Calma, que aí você está forçando um músculo de forma errada. Vai contrair, vai dar problema, vai dar sequela. Agora, se com 2 anos você conta um livrinho de história para ela, todo dia um pouquinho, se com 2 anos você estimula a fala, você brinca com a fala, você brinca a fazer sons diferentes com a boca, vamos imitar o avião, vamos imitar o liquidificador e aí por diante, pronto, você já está estimulando a alfabetização. Dentro desse conceito, esse conceito que traz a vida social para perto da criança e ela desenvolver então a autonomia. Muitas vezes eu falo de autonomia aqui no meu canal. Muitas vezes falo de protagonismo também. Protagonismo infantil, que é o quê? A criança fazer gestão do que ela quer fazer. E às vezes nós temos que pensar, gente, mamães aqui presentes, pensem comigo, se vocês desconstroem um pouco esse conceito de que mãe manda, senta junto com a criança e ouça. Para ela ser protagonista, você tem que entender o que ela pensa, tem que oferecer atividade, mas você vai dar oportunidade para ela opinar, para ela dizer o que ela quer fazer ali, ou do que ela está querendo dizer, do que ela quer explicar. Muitas vezes a criança está querendo explicar, e ainda você não está nem ouvindo. E ela fica falando, espere, deixa eu falar isso. Aí tem criança até que tem comportamento de agressividade, porque ela quer falar e não é ouvida. O protagonismo infantil nasce junto com a criança para ser desenvolvido, está ali em potencial. Aí nós queremos que seja um adulto, vamos falar do vir a ser, queremos que ela seja um adulto líder, de sucesso, tá? Então seja ele sucesso já. Tem que ser sucesso já, mas sucesso não fazendo atividades lá da vida adulta, agora na infância, fazendo atividades da idade. Quando ele faz tudo que corresponde à idade dele perfeitamente, é o sucesso da idade. Assim como a gente não quer ele adolescente sem saber fazer, minimamente não sabe arrumar a cama. A gente quer que um adolescente saiba lavar um prato, quando ele termina de almoçar, levar o prato na pia para ser lavado, pelo menos isso. Mas eu quero que ele faça isso, só que eu não ensino desde criança. Então, meus valores, minhas práticas, precisam ser passadas também. Mas vamos repensar essas práticas. Não sei se eu baguncei a cabeça de vocês ou não, se clareou. É importante clarear, mas eu prefiro bagunçar. Hoje é para bagunçar a cabeça, porque é para refletir que valores que nós ensinamos, que valores nós queremos para essa geração que é a geração alfa, que é a geração imediatista, que é a geração que quer tudo para já, que tem que ser educada para ser autônoma, que tem que ser educada para respeitar. Nós fizemos uma experiência que tivemos aqui na minha região com 17 municípios. Na formação e na escrita do currículo dos 17 municípios, nós levantamos com as famílias de todos os alunos desses municípios, que deu mais de 500 mil alunos, nós levantamos o principal valor que as famílias tinham que trabalhar junto com a escola. Sabe qual ganhou, gente? E tenho certeza que vocês vão concordar também como sendo de vocês. O respeito é o valor que mais precisa ser trabalhado na criança e no jovem hoje. E por que isso? Por que esse valor ficou tão em primeiro lugar na nossa lista? O que será que está acontecendo? Porque o respeito é de mão dupla. Não é um respeito só hierárquico do adulto para a criança, da criança para o adulto, aliás, mas é do adulto para a criança, é de mão dupla.
Aliás, tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que eu vou encerrar agora a minha fala com ela. Respeito a gente ensina de 3 formas. A gente ensina respeito olhando para baixo, aonde você pisa, respeito ao meio ambiente, respeito aonde você anda, respeito ao lugar que você brinca, que você dorme, que você come. Esse é o respeito olhando para baixo. A gente ensina para a criança também respeito olhando no olho, olhando para frente, olho no olho, que é o respeito ao ser humano. Não importa qual ser humano é. Respeito ao ser humano negro, homem, mulher, gordo, magro, autista, seja o ser humano que for. Respeito olhando para frente. E a gente ensina respeito olhando para cima, graças a Deus, olhando para cima, ensinando a rezar, cada um na sua religião, mas ensina a Deus, ensina a respeitar a Deus. E aí você tem o ser humano mais completo, porque os valores são ensináveis. Respeito a gente ensina, amor a gente ensina, muitos valores a gente ensina, todos os valores a gente ensina. Alfabetizar a gente ensina, vocês ensinam e vamos juntos resolver todo esse conflito de geração.